Bom, Não. comecei a gravar, então acho que a gente pode começar, né, Pedro? Porque a gente atrasou um pouquinho. Podemos, Então, podemos. Então vamos lá. obrigada, Pedro e Fernanda, né, por apresentarem esse tema tão importante aí para nós hoje. Então, a palavra é sua, Pedro, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Pedro Ferrari, eu sou, um R2 da Clínica Médica aqui do Odilon, e hoje eu vou fazer a apresentação sobre os cuidados paliativos nesse ambiente da terapia intensiva e como que a gente pode melhorar essa integração entre essas duas faces da moeda que parecem tão distantes, sabe? Fui orientado aí pela Fernanda, da equipe de cuidado paliativo, né? E como primeiro momento... Tá funcionando aí. Peraí. Travou tudo. Que bom. Isso. Por que que esse tema ele é tão importante para a gente começar a conversar, né? Como que ele é tão tão específico, não, mas tão ativo hoje nessas novas conversas, né? Primeiro, porque apesar de muitos tratamentos e muitas medidas agressivas, né? Alguns pacientes eles falecem, eles ficam limitados, ou eles ficam cronicamente críticos. A gente está vendo isso muito recentemente, né? Pela toda a pandemia que o Covid traz, pela toda a comoção de terapia intensiva que teve nesse último ano. E a gente vê agora também na enfermaria as consequências desse processo, né? Pacientes antes funcionais, antes, né, normais, sem comorbidades, que ficam com uma perda de funcionalidade muito importante, né? Falando um pouco mais de dados, né? Esses dados são um pouco mais antigos, eles são mais de 2010, onde o estudo que eu vou falar foi empregado para a gente entender como que era a situação naquela época. Com 500 mil de pacientes morrem, né, no CTI por ano, e mais de 100 mil pacientes permanecem com uma dependência ou com as sequelas crônicas após passagens pela terapia intensiva, né? E para muitos, isso pegando de história de familiares, né, desse acompanhamento, esse tratamento intensivo, muitas vezes ele se torna muito mais pesado do que beneficial para esses pacientes, né? E bem como contra alguns valores de vida que nós vamos conversar aí durante a aula, algumas preferências, outros objetivos que essas pessoas têm para elas, sabe? E começando também, para terminar essa fundação, esse início de conversa, mostrar mais as definições dessas duas frentes, né? Primeiramente, pela OMS, né? O cuidado paliativo ele é com uma abordagem que é mais voltada para a melhora da qualidade de vida, né? Frente a essas doenças ameaçadoras, né? No sentido que ela é focada tanto no paciente, quanto seus familiares, quanto seu círculo de colegas e amigos, pela prevenção, pela identificação precoce, tratamento de dor, né? Que é o principal carro-chefe, mas de outros sintomas também, de dispneia, vômito, náusea, constipação, todos os outros, e que ela sai além da abordagem física, né? Tem seu caráter físico, mas também essa abordagem, essa interação psicóloga, social e espiritual, né, na abordagem dos pacientes e das suas famílias. Por um outro lado, quase diametralmente oposto, a gente tem a terapia intensiva, né, que é onde os pacientes vão no momento de maior fragilidade, de maior debilidade das mais graves, a mortalidade tenta reduzir, né, mortes, né, reduzir essas disfunções, manter a função dos órgãos, mesmo que seja de substituição, enquanto a terapia definitiva está sendo feita, enquanto está em melhora, e promover restaurar a saúde, promover restaurar a homeostase desses pacientes. Então, tudo, né, guiado para essa recobrar e curar, né, seria a principal objetivo. E hoje a gente consegue perceber muito o alto uso dessa tecnologia, né, em terapia intensiva, em todo o ambiente intensivo, né, que em alguns momentos se leva até um pouco de uma despersonalização. Aquele paciente que está ali no leito, no box, ele deixa de ser, às vezes, ele vira balanço hídrico, vira nora, vira
né? Infusão vira outros dados, pressão, temperatura, né? Leucócito e PCR. Então, isso foge, né? Promove um pouco dessa despersonalização da pessoa que está ali, né? E a grande pergunta é se essas duas frentes elas são excludentes, né? Introduzindo o primeiro, né, no final vai ter referência propriamente dita, mas o primeiro artigo que a gente começou a desenvolver foi esse artigo de 2014 do New England sobre, né, o falecimento com dignidade no terapia intensiva, que ele traz esse gráfico que eu achei extremamente interessante. Ele mostra ao longo do tempo, ao longo do acompanhamento, desde a admissão no CTI, como que tanto o cuidado curativo intensivo, como o cuidado paliativo, eles andam de mão dada em paralelo, né? Até chegar ao momento mais decisivo, que aquele paciente ele entra numa refratariedade curativa, que aí o cuidado, né, intensivo se vai se perdendo até o falecimento, e o cuidado paliativo ganha força, ganha prumo, né, até a morte do paciente, e depois ele mingua progressivamente no acompanhamento da família, até no pós-óbito, né, até no acompanhamento até de luto dessas famílias. E a grande pergunta que a gente quer fazer é como que a gente melhora essa integração, como que a gente consegue colocar, né, o cuidado intensivo e o cuidado paliativo, que parecem ser tão distantes, dentro de uma mesma alçada para privilegiar e para beneficiar o paciente que está ali, né? Aí que entra a nossa principal referência, né, o projeto, essa revisão mais consensual, assim, menos específica, sobre o cuidado, de melhorar o cuidado paliativo em ambiente de CTI, que foi o IPAL, foi publicado em 2010, lá na Critical Care, né, e que ele traz modelos e orientações, né, de como que a gente poderia fazer essa união dessas duas frentes, né? Ele coloca principalmente a dicotomia entre dois tipos de iniciativas, iniciativa mais consultativa e a iniciativa mais integrativa, né? Consultativa seria o que a gente está mais acostumado, vou detalhar um pouco mais para frente, mas seriam times para avaliar aqueles pacientes mais especificamente. E o integrativo seria, né, um matriciamento das equipes, né, de terapia intensiva para abordagem paliativa, né? Então, né, entrando mais detalhes, esse consultativo, essa avaliação mais pontual, né, por uma equipe especializada, por uma equipe que já é experiente nisso, com base na equipe do CTI, chamá-la, né, baseada em fatores prognósticos, baseados em gatilhos, né, geralmente individuais, geralmente de cada instituição, geralmente de cada centro de terapia, né? E respondido por essas equipes multidisciplinares, igual eu falei, por médicos, por enfermeiros, pelos fisioterapeutas, por assistentes sociais, capelão, psicólogo, que fazem esses cuidados, que fazem essa abordagem, já têm essa experiência, tanto dentro quanto fora do CTI, que oferecem essa expertise né, em todo o ambiente hospitalar. E que causa, a principal consequência que causa é que ele coloca o efeito Ripple, né? Ripple, procurar em português, seria uma coisa mais relacionada à ondulação, a pêndulo, né? Que demonstra que quando mais consultas essas equipes vão fazendo, mais a equipe do CTI começa a chamar e mais, né, mais interconsultas e mais integrações estão sendo feitas, estão sendo progressivamente aumentadas. E os principais gatilhos que a gente queria discutir, tem vários, igual eu falei, assim, são muito específicos de cada centro, alguns são mais, né, são poucas unanimidades, mas o que a gente, né, eu, Fernanda, no nosso estudo, a gente foi percebendo alguns que se repetem ao longo de vários, né, os principais seriam aqueles pacientes que já têm internação hospitalar um pouco mais prolongada antes de irem à terapia intensiva, né, que ele coloca como mais de 10 dias, a gente viu referências com 5, com 7 dias, e aquele paciente que já é idoso, acima de 80 anos, que tem algumas comorbidades, né, ao mesmo tempo, até fazendo um paralelo com a aula do Rafael na quinta-feira retrasada, né, os pacientes que têm eventos isquêmicos, eventos neurológicos agudos, né, a isquemia global, encefalopatia hipóxica, o status após a parada cardiovascular, né? São outros gatilhos, são outros triggers que foram bem repetidos ao longo de toda a revisão que a gente fez,
né, que seriam estimulados para chamar a equipe de cuidados paliativos lá na terapia intensiva. E o cuidado integrativo, ele escapa um pouco, ele vai um pouco diferente, ele enfatiza, né, em matriciar, estimular a equipe assistente do CTI a reconhecer e manejar esses cuidados paliativos, né, que ele se baseia na parte que a maioria dos pacientes que entram na terapia, eles terão algum tipo de necessidade desse tipo de cuidado, tanto que seja para o paciente em si, quanto que seja para a família e seus acompanhantes. Então, ele tenta estimular essa participação de dentro da equipe de lá, não apenas chamada no sentido de abordagem de sintomas, sintomas refratários, sintomas de difícil manejo, ou até de dar más notícias ou dar, né, essa comunicação, mas também existe uma identificar esses pacientes, identificar esse manejo e definir principalmente, que nós vamos conversar mais para frente, o objetivo e o plano de cuidados de cada um, né, para a gente promover o melhor cuidado para eles terem nesse ambiente. E eles colocam, né, um quadro agora de mais resumido, no sentido de benefícios de cada um e malefícios de cada um, né? Mais especificamente colocando, né, na questão da parte consultativa, a gente tem a expertise como principal carro-chefe. Então, aqueles pacientes, aquela equipe, né, que vai atender o paciente, que vai fazer interconsulta, é uma equipe interdisciplinar que já tem essa experiência, que já tem essa vivência desse tipo de comunicação e dos pacientes, né? São uma equipe que, como ela atua, né, em todo o hospital, em toda a internação, são equipes que manejam e que mantêm uma longitudinalidade muito bem definida. Então, aquela equipe acompanha o paciente dentro do CTI e após o CTI, ajudando até na própria transferência de cuidados entre, né, a equipe assistente de terapia intensiva e a equipe assistente da enfermaria, né? Ainda não só isso de maneira técnica, de maneira objetiva, mas também de manter o contato, o vínculo com a família, vínculo com o círculo social daquele a equipe do próprio CTI tem menos incentivo em aprimorar nesses aspectos, né, nesses aspectos do cuidado, né, já que tem uma equipe por conta, por assim dizer, né, também, eles ficam mais focados na parte intensiva, na parte curativa. Né? E do outro lado, né, o suporte mais integrativo, ele avalia, ele deixa à disposição para todos os pacientes do CTI e seus familiares, né, a possibilidade desse cuidado, né, ao mesmo tempo que ele coloca o cuidado paliativo como um tema central, um tema, né, de vital importância na avaliação diária, na avaliação, né, desses pacientes. Porém, ele exige essa educação, ele exige esse aprimoramento, esse refinamento, esse matriciamento pela equipe que não está, pela equipe intensiva que não está muito acostumado e perde um pouco também dessa longitudinalidade. Então, aquela equipe que faz a avaliação, que faz toda a definição, todo o objetivo, quando aquele paciente sai do CTI, ele pode perceber que a equipe muda um pouco, que não é aquela equipe que o atendeu, né? Que fez essa avaliação pela primeira vez. Então, cada um tem seus prós e tem seus contras, né? Cada um tem que ser colocado na balança. Né? E o principal, né, para a gente continuar conversando, para a gente continuar vendo, seria essa formação do objetivo de cuidado que a gente tanto fala, né? Como a Fernanda fala para a gente todos os dias, né, durante o estágio, para a gente, né, saber o que vai fazer, o que não vai fazer, qual que é nosso melhor cuidado, a gente tem que saber onde nós queremos chegar, né? Cada objetivo de cuidado de paciente é individual, né? Ele é baseado
Primeiramente, o primeiro passo para a gente começar a definir é baseados na doença, então é diagnosticar e prognosticar. Então, até, né, a gente conversa que a gente esquece o paciente nesse momento, então a gente tem que definir qual que é a doença que ele está passando, qual que é a evolução natural que ela vai, qual que são os impactos dos diversos tratamentos que tem nessa evolução natural, né, uma coisa bem objetiva. O segundo passo, aí a gente passa a centrar mais naquela pessoa que está na nossa frente. A gente revê com ela, se possível, e com, né, os seus familiares, seus filhos, irmãos, pais, sobre como ela era e quais são os valores que ela traz para a gente, principalmente. Então, né, se ela já teve alguma experiência com cuidar de alguém ou ser cuidada, se ela já teve alguma experiência nesse sentido, para ela trazer o que ela gostaria que para ela fosse feita, né? Hoje a gente não tem muita cultura nossa de fazer uma coisa muito formal, de diretrizes avançadas, né? A gente vai falar isso um pouquinho para frente, mas a gente tenta buscar nessa pessoa os valores para a gente poder definir qual seria esse melhor cuidado, né? Uma vez definido, uma vez vendo tanto a parte objetiva quanto subjetiva, por assim dizer, a gente senta e vê muita equipe, né? A gente senta como equipe, médicos, enfermeiros, terapeutas, para definir, para ver, né, a consciência ambiental, a consciência, né, ao redor daquele paciente, para definir melhor esse cuidado. E por último, a gente senta, né, e conversa com a família e propõe nosso objetivo, nosso plano para eles, né, para ter esse entendimento e o fechamento com eles e a concordância de todas essas três partes, né, do médico, a equipe, família e o próprio paciente, quando isso é possível, né? E com isso nasce, depois dessa conversa, depois desse passo a passo, nasce o plano de cuidado, que a gente brinca, né? No cuidado, os famosos desde que de cada um, né? Cada um a gente vai focar e vai com base nesses valores individuais, com base na doença que ela apresenta, né? Aqueles pacientes que focam mesmo em prolongar essa vida, de ter esse aumento artificial, mesmo que gere algum desconforto, algum sofrimento, que seria o que a gente entende hoje como suporte invasivo, né? Aquele paciente que a gente vai full, como o pessoal fala, e aquele outro lado da moeda extrema, aquele paciente que aquela situação de vida que ele encontra é completamente, na visão dele, indigno, que é a visão que ele estaria sofrendo realmente naquela condição. Então, aquele foco no conforto, principalmente nos sintomas, sem nenhum aumento de tempo de vida artificialmente. E na maioria dos casos, a gente tem a zona cinza entre eles, né? São os focos que a gente vai de prolongar essa vida, desde que algumas medidas não causem desconforto. E aí que está a arte da situação. A gente definir para cada um quais que são os valores que ela considera ou não considera dignos, né? Então, eu coloquei alguns mais de exemplo, né? Para a gente para a gente poder conversar, né, mas até de experiências durante o estágio que a gente teve. Então, aquele paciente que aquela situação para ela só valeria a pena, por assim dizer, que ela mantenha interação social. Então, aquele paciente que algumas medidas, como, por exemplo, controle de hipernatremia para melhorar o sensório, né, para poder interagir com a família, ou aquele paciente que mantém a mobilidade, certa independência, né? Ou aquele paciente que a gente faz as medidas de enfermaria, faz as medidas, né, para aumentar esse tempo de vida, para que consiga voltar para casa, para que tenha alguma festividade, um casamento, o nascimento de neto, o casamento de filhos, né, para poder participar, para então ele, né, terminar o ciclo dele. Mas a gente tem que organizar isso direitinho para que cada avaliação seja no alvo, por assim dizer, sabe? E a principal, né, com base nisso tudo, no plano de cuidados, no objetivo de cuidados e com base na equipe, né, de assistência, seja consultativa, seja integrativa, eu trago, né, mais um dos artigos que também ajudou na construção da aula, foi melhorar essa questão de comunicação, como que a gente aplicaria esses conceitos, né, no ambiente da terapia intensiva.
né, para melhorar tanto a questão de feedback, tanto a questão de comunicação, tanto a questão de qualidade do cuidado que a gente oferece a esses pacientes. Né? E a principal intervenção que eles propõem é um bundle, né? Uma cerca de objetivos, né? Baseados em dias de pontos para serem determinados. Né? No primeiro dia, assim que o paciente é admitido, exatamente no dia anterior, identificar aquela pessoa da família, né? Seja ele parente ou o próprio paciente que vai tomar as decisões médicas, a ver se tem alguma, né, diretriz avançada que ele já tenha deixado em, né, para ser seguida. Aqui a gente não tem muito, mas nos Estados Unidos é muito comum essa questão de não ressuscitar, né, o status de ressuscitação que eles colocam, né, e principalmente já distribuir para a família esse conceito, eles colocam de um panfleto, de uma informação sobre a equipe, sobre os cuidados que serão, né, que podem ser feitos, já começa nessa introdução e informação deles. Né? E, ao mesmo tempo, no primeiro dia, a gente regularizar e manejar essa questão de dor, né, que é um dos principais sintomas de controle, né? Em que sentido a gente pode controlar essa dor? Uma avaliação que eles colocam, uma avaliação ótima, né, de 4 em 4 horas, com documentação dessa intensidade de maneira objetiva, seja pela escala visual analógica de dor, seja pela movimentação comportamental, BPS, né, e tratar e ver né, em questão de dose e tudo, refazendo esse feedback de 4 em 4 horas de maneira regular. Como terceiro dia, já né, como posterior, essa oferecimento de parte social, de parte espiritual, né, para essa equipe multidisciplinar. Né, avaliação pela psicologia, avaliação pela assistência social, em alguns casos, referência religiosa, o capelão do hospital, né, a abordar tanto esse paciente ou a família. E por último, do dia 5 que eles colocam, ter essa reunião, cujo objetivo ele é definido, fazer essa reunião familiar com a equipe, com, né, toda a parte da família que for, com a equipe multidisciplinar e principalmente num local reservado para isso, um local que tenha a função privado, né, de ter essa conversa, de ter essa reunião. Tá? E a gente já vê alguns resultados, né, depois da aplicação desse bundle, ele coloca mais em 16 CTIs, né, a gente vê da parte mais à direita, à esquerda, antes e após a aplicação, como que essas partes foram em melhora, sabe? Em todos os sentidos elas melhoraram, principalmente o acesso e otimização do manejo de dor, teve esse aumento de 87, 85% de melhora, mas em todos eles uma melhora, né, após a aplicação do bundle nesses tempos determinados. Né? E também, de maneira mais gráfica, para a gente perceber, agora já tomando outros estudos juntos, já tomando outras proporções, né, a gente vê antes da introdução como que a questão de diretriz avançada, de informação, de suporte espiritual, de manejo de dor, ele tinha o seu basal, e como que após esses dados todos entraram em melhora, né, de avaliação, de uma avaliação mais completa, né, de avaliação mais detalhada. Né, principalmente, né, a gente consegue ver a parte até espiritual, que era mais deixada um pouquinho, né, ela vira um foco importante para ser abordado também, que torna esse acompanhamento mais homogêneo, mais completo, né, e de maior qualidade para esse paciente que está na terapia. Né. E termino como resultados também pegando outros estudos, já do primeiro, aquele AIPAL que a gente conversou, sobre os resultados e os impactos na abordagem. Então, a redução do tempo de hospitalização, do tempo de terapia intensiva, redução de tratamentos não beneficiais, né, redução de VM, de ventilação mecânica, melhor satisfação da família, diminuição de ansiedade, né, menor conflito sobre os objetivos e as propostas de cuidado, melhor controle de sintomas e conforto,
né? Então, a gente conclui, assim, mais que essa presença do cuidados paliativos nesse ambiente intensivo, ele tenha todas essas partes que a gente conversou, né? Uma redução dos tratamentos não beneficiais, de internação, do uso da ventilação mecânica, e ele eleva muita satisfação familiar, melhora esse tempo de luto e de transtorno de estresse pós-traumático, né, para a família, esse luto mais tranquilo, né, e melhora o controle de sintomas e principalmente de conforto, sem, nos estudos, sem uma elevação da mortalidade desses pacientes, né? Aqueles pacientes que já teriam um prognóstico reservado e mortalidade elevada, continuaram falecendo, mas com um conforto, uma qualidade melhor, né? E o modelo, a gente conclui assim, eles colocam para a gente que o modelo ou consultativo ou integrativo, ele depende da instituição e depende individualmente de cada setor, né, com base no que tem à disposição e em como as pessoas, né, como o pessoal entende melhor essa abordagem, né? Aí a grande pergunta que eu deixo, né, para a gente discutir a partir de agora seria muito qual que é as propostas para o nosso Odilon, né? Qual que é a proposta para o nosso Odilon, né? Como a gente vai pensar, tirar isso fora da caixa e poder discutir quais seriam os maneiras da gente integrar melhor essas duas frentes, sabe? Essas foram as referências que a gente colocou, uma coisa mais rápida, mais dinâmica, só para fomentar a discussão, para a gente poder conversar e ver essas propostas agora, sabe? Aí agradecer, né? Agradecer a Fernanda, né? Que orientou todo o trabalho, a Nath, o Léo, o pessoal, para ter disponibilidade dessa conversa e abrir essa janela para oportunidades. É isso. Falei rápido. Muito bom, Pedro. Eu sou uma entusiasta desse assunto, né? E o Pedro também abraçou aí. Durante o estágio, ele se dedicou muito para estudar isso. Só queria reforçar alguns pontos da aula, Pedro. Se você puder voltar naquele slide que se apresenta o bundle, que tem a tabelinha do bundle. A gente... Não, isso aí. A gente já tinha, teve uma aula, né, mais no início do ano, sobre cuidado paliativo no CTI, mas mais no contexto da Covid, né, eu já tinha até apresentado aquele primeiro artigo que o Pedro mostrou. Eu acho que a grande novidade que a gente queria enfatizar aqui, aproveitar todo mundo para discutir propostas para a nossa instituição, esse bando é de 2006, ele foi proposto pelo mesmo grupo que fez outros bundles que já são amplamente implementados na terapia intensiva, né? Bundle de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, bundle de desmame de VM, então, que chama Transforming the ICU, né? Com o intuito de melhorar a qualidade dos cuidados na terapia intensiva. Então, junto com os outros bundles de sepsis, de prevenção de infecção e etc., eles propuseram esse bundle de cuidado paliativo no CTI, né? E eu achei interessante que ele estabelece os dias para que as medidas sejam implementadas, né? E ele até coloca que esses dias aqui ele acha que, assim, seria um teto, assim, né? No D5, ele acha que D5 seria o limite para ter uma reunião familiar, né? E aí, nessa reunião, o Pedro até colocou algumas coisas que o artigo coloca, né, Pedro? Mas acho importante destacar que é nessa reunião que eles colocam a discussão de objetivos de cuidado e estabelecimento de plano de cuidados, quando isso já não está bem claro por uma diretiva antecipada de vontade. Então, ele acha que o D5 seria o limite para que isso seja feito para todos os pacientes em terapia intensiva, né? Então, esse modelo de bundle seria naquele modelo de integração, né, Pedro? Que seria o modelo integrativo, né? Então, como o Pedro apresentou aí as duas propostas de integração do paliativo no CTI, né? O modelo consultivo, que tem os triggers específicos, né? Que aí é a equipe que vai olhar, e o modelo integrativo, que esse bundle propõe isso, né? E a gente viu que realmente melhorou o cuidado desses pacientes, né? Eu acho que a grande diferença
que eu acho que eu tenho focado muito quando os meninos passam, né? E a gente já discutiu algumas vezes, seria realmente essa reunião para definição de objetivos de cuidados, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente cai naquele viés de que se o paciente chegou na terapia intensiva, né, o suporte é full, o objetivo é sobreviver a qualquer custo. Para alguns vai ser isso, mas para nem todos, né? Acho que muitos, o objetivo não é sobreviver a qualquer custo, né? É aumentar o tempo de vida desde que, né? Aí entra, desde que mantenha minha independência, ou desde que mantenha minha lucidez, né? Desde que eu mantenha a possibilidade de interação social, né? E aí são os valores do paciente que vão dar o teto, né? De até onde a gente vai com a terapia intensiva, né? Então, seria um traio aí para muitos pacientes, né? E ter essa clareza desde que o paciente chega no CTI, eu acho que auxilia muito para guiar, né? Assim, o cuidado, como fazer um cuidado condizente, né? Com a condição clínica do paciente, com os valores, né? E aí me chamou muita atenção, vá naquele gráficozinho colorido, Pedro. Esses dois, né? O pré e o Isso, pós. pode ficar aí. Só o pré deles eu já acho bom, sabe? Quando a gente fala muito assim, quando a gente vê esses estudos, né? Assim, qual que foi o tratamento padrão, né? Só para a gente refletir mesmo na nossa prática, se, como que a gente está, né? E se a gente acha realmente que dá para fazer algo parecido e tentar melhorar o cuidado dos pacientes no CTI, né? Nath? Hoje eu tô vendo poucos, tô vendo, cadê? Os nossos intensivistas aqui. Cara, foram lanchar, porque tinha no café, tinha... Ai, então, até o título que eu tinha colocado antes, né, Fê, tinha sido Emergência e Terapia Intensiva. A gente precisou trocar, né, incorporando cuidados paliativos na terapia intensiva. Eu acho que ali a gente no Poli, CTI, é muito privilegiado de ter esse ambiente duplo, sabe, integrado. E eu fico vendo o tanto que a gente já avançou nessa incorporação de cuidados paliativos, na emergência, por exemplo, mas o tanto que a gente ainda atrasa no CTI, né? A gente está bem melhor do que a gente já foi, mas você pensar, né, nessa proposta de até quinto dia, frequentemente a gente passa desse timing aí, né, para poder começar a falar a respeito. E já na emergência, eu acho que a gente avançou muito no sentido de quando é uma coisa muito extrema, né? Tipo, aconteceu na semana passada, quanto que a gente já consegue definir muito rápido. Não vai para o CTI porque já tinha valores expressos prévios de que não queria permanecer entubado numa cama e etc. Então, a gente vê os dois mundos ali. Eu acho isso acrescenta muito para a gente refletir nisso aí, né? Como que a gente é atrasado, às vezes, em envolver o suporte social e até mesmo espiritual, outras coisas, mas o tanto que está tão fácil ali para a gente já ter o time interdisciplinar, a equipe multi, né? Está ali todo dia, 12 horas praticamente, 24 horas, na verdade, e o quanto que isso agrega nas tomadas de decisão. Acho que os meninos podem até comentar se alguém já teve uma experiência parecida, né? Mas o tanto que faz diferença a equipe multi está presente. Uhum. Alguém quer relatar alguma experiência? Acho que é uma apresentação muito reflexiva, né? A gente fica... É mais difícil, assim, a gente conseguir envolver todo mundo, assim, sem uma atividade mais... sem alguma provocação, assim, mais pontual, né? A gente fica pensando parece que a barreira para implementação é um pouco grande, né? O caminho é longo aí para percorrer, mas eu fico pensando aqui como a dicotomia me parece não ser o caminho, né? Quando vocês apresentam esses dois modelos, né,
A gente viu isso muito na medicina, né? As unidades, a gente começa vendo com unidades dedicadas, a Fê ainda é geriatra, né? Já passa por isso antes do, da medicina paliativa, né? Que é essa questão de que a gente precisa, acho que é indispensável que todo médico entenda de cuidado paliativo, né? Isso devia ser uma parte, né, do currículo obrigatório na terapia intensiva, na emergência, né? A medicina moderna. Acho que demorou, mas acho que está pegando, né? Eu estou lembrando aqui, primeira vez que a gente discutiu o cuidado paliativo, fizemos um seminário de cuidado paliativo no oncológico em 2005, no João. Então, assim, estou lembrando a primeira vez aqui que eu consigo me lembrar de um evento assim. Então, quer dizer, uma preocupação, a Nath está falando assim, de privilégio, né? Eu acho que a gente está num ambiente em que isso é mais discutido, né, há mais tempo, e a gente nunca achou que o cuidado paliativo era uma coisa de uma equipe de cuidado paliativo, né? Sempre entendeu que era uma coisa de todo mundo e, né, inclusive nossos paliativistas, né, historicamente foram residentes do Odilon em algum momento, né, até que a equipe foi ampliando. Então, acho que isso mostra um pouquinho, né, que a gente já era uma preocupação. Então, acho que é um pouco mais fácil. Por outro lado, dar esse salto, né, e achar que a gente não sabe tanto e começar a aprender e ter esse ciclo de aprendizado, né, de reaprender e de começar a aprofundar também, fico vendo dessa importância de ter, ao mesmo tempo, uma equipe dedicada, né? Então, fico achando que o melhor dos dois mundos é ter os dois mesmo, né? Eu acho que a equipe uma terapia intensiva que assuma, né? A terapia intensiva é emergência, né? Uma medicina hospitalar, né? Que assuma o cuidado paliativo do paciente, acho indispensável, impensável, eu diria, né? Antiético. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma equipe que, né, é expert nisso, que vai ajudar ali como uma equipe consultiva, uma equipe especializada, que eventualmente pode assumir mais em alguns casos, né? Talvez esse seja um caminho que a gente dê mais conta de fazer, né? Até o próprio artigo coloca isso, sabe, Léo? Que na grande maioria das instituições acaba que você faz um pouco dos dois, né? Tem um pouco do modelo consultivo, para alguns casos, às vezes, a equipe pode contribuir mais, né? Mas a ideia é de tentar integrar cada vez mais esses princípios na prática mesmo, na terapia intensiva, entre os próprios intensivistas, né? E aí até teve um artigo de 2019 que a gente não colocou aí, que ele até viu que, assim, à medida que você incorpora mais os princípios, né, na rotina do próprio CTI, acaba até diminuindo um pouco as interconsultas, né, porque a própria equipe já vai caindo ali como, né, incorpora mesmo, né, e aí já vira uma prática mesmo, a rotina deles, né. Então, fica mais fácil ter essas reuniões, ter essas conversas, já pensa em definir o objetivo de cuidado mais precoce, né? Alguns artigos colocam essa reunião para definição de objetivo em 72 horas após a admissão, né? Aí teria que ver mesmo, assim, se a gente conseguiria propor alguma coisa mesmo, né? Às vezes um projeto piloto aí, talvez ali para o CTI 5, né? Se a gente conseguiria colocar isso, ou pensar em alguns triggers, assim, né, gatilhos de acionar a nossa equipe, né, dependendo de alguma comorbidade que a gente já saiba, né, alguma condição clínica que precisa definir um objetivo já desde o início, né. Que são os Qual pacientes... seria uma proposta embrionária, então, Pedro? Para a gente trabalhar em cima dela? Proposta, acho que muito relacionada, igual que a Fernanda falou, no sentido de identificação, né, desses pacientes. Primeiramente, esse modelo que tem equipe, o modelo mais consultativo, e com o tempo, essa integração maior, né, esse aprendizado e integração maior. Voltado muito naqueles triggers mais, que a gente conversou, assim, mais comuns, né? Acho que principal na questão da teleepidemiologia do Odilon, no sentido de neurocríticos, sabe? Seriam os pacientes, por exemplo, a gente conseguir começar a pensar, e esses outros que já têm esse tempo de internação mais prolongado, que já estão, né, um aquém já de refratariedade, seria acho que o principal para a gente começar a ver. E com o tempo,
né, essa integração e mais aprimoramento da própria equipe mesmo, sabe? É o que eu pensaria. Acabou que assim, a gente não trouxe todos os triggers que a gente viu, sabe, Léo? Assim, que Uhum. tem até um artigo que é só assim, triggers que são já estabelecidos em vários lugares. Que eu acho que acaba que isso tem que ser mais de instituição mesmo. Mas um que a gente viu que se repete é o paciente que vai para o CTI depois que está mais de 10 dias internado no hospital. Eles já colocam como assim, um sinal de alarme que esse paciente precisa de ter esse objetivo mais definido, mais rápido. Pacientes que têm mais de 7 dias de terapia intensiva, isso foi frequente em vários estudos, ter mais de 7 dias de terapia intensiva. Idosos, né, mais de 80 anos com comorbidades, também se repete. E aí chamou atenção, pensando no nosso perfil, né, do hospital de pacientes muito neurológicos, né, apareceu muito esse status pós-PCR, pacientes com AVC hemorrágico que precisam de VM, né, como sendo pacientes que a gente precisaria definir mais precoce. Eu acho que os outros, já meio que a gente já pensa mais intuitivamente, né? Assim, um paciente que chega com câncer já avançado, câncer terminal, ou paciente que tem uma demência avançada, eu acho que esses são mais fáceis da gente reconhecer já desde o início, né? Então, chega aquele idosinho com demência avançada já previamente acamado, igual a Nath falou, né? Às vezes chega no poli, o pessoal já identifica mais rápido, tenta traçar o plano de cuidados mais rápido, né? Eu acho que talvez, por exemplo, me chamou muita atenção uma internação no CTI depois de mais de 10 dias que o paciente está internado, né? Isso da gente reconhecer isso como um sinal de alarme, talvez para um sinal de alerta, né? Assim, que talvez seja um paciente para a gente tentar encaixar a reunião de objetivos naquele bundle ali, né? De mais precoce, né? Sabe o que que eu fiquei pensando? Assim, primeiro no início da aula, quando o Pedro falou em despersonalização, né, dos pacientes. Tanto que isso é uma inspiração para a gente trabalhar, né, em cima, principalmente em emergência e terapia intensiva. É muito real isso da gente ficar falando só o leito tal, o global de leucócitos tal e o antibiótico Y, né? O tanto que a gente poderia trazer a humanização para esse lado, mas assim, é só uma viagem para a gente se inspirar e ver o que a gente pode fazer em cima disso, né? De igual fotos de parentes, a gente viu um caso, foi com a Alice lá, né? Mostrou um vídeo do vozinho antes de ir para o CTI, o tanto que isso inspira a equipe em cuidar mais, enfim. E a outra coisa que eu fiquei pensando os últimos 2 casos que a gente teve, né, dessa conversa de estubação paliativa, foi depois de indicação de traqueostomia. Então, tanto que na hora de indicar a traqueostomia, talvez valesse a pena uma provocação, né? Será que os objetivos de cuidado foram definidos antes de indicar esse procedimento? Porque foram 2, assim, que eram muito, nossa, saiu de uma traqueostomia para uma extubação paliativa, e se ninguém tivesse conversado, estaria acamado com uma traqueostomia e não teria respeitado os valores do paciente, sabe? Eu acho que a traqueostomia é um grande gatilho mesmo, né? Ele é um gatilho tardio, né? Claro. Mas é antes chegar nele do que passar por ele, né? Uhum. E isso é citado também em alguns artigos, sempre que está pensando em alguma intervenção, assim, né? Traqueostomia, gastrostomia, alguma coisa, começar uma hemodiálise, né? De checar se esse plano de cuidados está definido, mas eu falo a verdade, eu gostei muito do bundle, sabe? O dia que eu descobri esse bundle aí, que não é novo, ele é antigo, mas acho que super válido, né? E eles colocam isso assim, de igual importância aos outros bundles que a gente já usa, mesmo na terapia intensiva. Tem o slidezinho dele, Fê? Mais fácil? Da capinha do artigo, desse bundle? Uhum. Vai lá, Pedro. Esse aqui, ó. Esse. Não, não é esse não. Do bundle? Do bundle. Ah, então, pera aí, deixa eu abrir ele aqui, então. É esse aí, ó. Esse. Esse aí é o artigo que propôs o bundle, né? Que são 9 passos, que aí o Pedro destrinchou no outro slide, né, Pedro? Uhum. Os passos do bundle.
São esses, Isso aí. né? Isso. É interessante chamar de bundle, né? É a mesma, assim, pelo que eu li, a mesma iniciativa que fez os outros. Aqui a gente chama de bundle mesmo, né? Assim, de prevenção de úlcera de estresse, prevenção de TVP no CTI, que eu acho que vocês já até incorporaram isso na corrida, né? Não? Que ele é sequencial, né? Quando eu estava vendo aqui, eu estava engraçado, assim, porque o bundle é aquela coisa meio que se repete, que você... Mas O legal desse artigo, Léo, é que ele coloca direitinho, bem discriminado, como se fosse assim, um indicador de qualidade do cuidado mesmo, e coloca a forma da gente medir isso para ser auditável, sabe? Então, por isso que já tem vários estudos depois mostrando como que foi a implementação disso, né? E para a gente poder, né, qualquer lugar poder fazer, implementar, né? Saber quais que foram as variáveis analisadas e como que isso foi feito, né? Sim. Me lembrou aqui um texto que eu li recentemente, que não tão recentemente, assim, acho que 2019, que é você falou Kerbando, né? Que é o que eles chamam de Human ICU Bundle, que é o bando do cuidado humanizado, né? Esse eu nunca vi, não. A carinha dele é bem interessante aqui. Tem a ver com muito disso que foi falado aqui, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Já está acabando. Tá ruim de ver aqui? Vamos ver se está pequeno. Vamos ver se... acho que vai dar para ver sim. Essa carinha aqui, ó. Que é... eu acho que você me mostrou isso uma vez. Como é que é interessante esse ciclo, né? Fiquei pensando muito nele, né? Como é que a gente... Tem muito a ver com isso que você falou, né? Então, assim, né? Da visita aberta, da importância da comunicação, do bem-estar o tempo todo, né? E aí vai indo, né? Falar aqui interessante, né? Colocar o cuidado com os profissionais de saúde aqui como na questão do bando, né? A preocupação com a permanência CTI, uma parte muito importante e complexa para a gente, que é a estrutura e arquitetura, né? E aí essa parte do cuidado de fim de vida, né? Esse é do New England Catalyst, né? Que eu acho um periódico bem pragmático, assim, bem legal para a gente que quer melhorar o cuidado. Depois eu mando para quem tiver interesse, me pede que eu mando. Tudo bem. Foi bem provocador, né? Vamos refletir um pouco. Eu acho que ainda está carecendo aí de mais. Eu acho um passo muito grande esse bando de 9 passos para a gente começar, né? Mas eu estou pensando aqui em uma outra, às vezes, em alguma. Né? Esse é fácil perder, sabe? Esse bando aí, ele né? Você vê 5 itens no primeiro dia. Eu acho que eles são até muita questão de boa prática. Eles não me parecem um bom bundle. Ele me parece como bundle, né? Porque bundle é muito igual checklist, repetição, automatização. Tem muito disso nisso, né? Que é muito da gente né, sistematizar o pensamento. Mas eu acho que esse bundle, essa discussão nossa tem muito mais a ver com mudança cultural, sabe? Eu acho que como isso é uma proposta lá dos Estados Unidos, lá eles estão muito acostumados, né? Assim, paciente tem ordem de ressuscitação, né? Sim ou não? Aquele primeiro D1 lá deles é meio que um checklist, assim, se for investigado. Não, mas todo bando é checklist, sabe? O bando é checklist, né? Para operacionalizar. Por isso que eu estou aqui quebrando a cabeça aqui para ver como que a gente começa. A gente vai ter que conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos sim. Mas vamos sim, vamos pensar em alguma coisa assim, que acho que foi bem provocador aqui da gente sair com isso. Eu fico pensando demais na lista de problemas, sabe? Eu acho que a gente né, isso tem que estar incorporado, tinha que estar incorporado em toda a lista de problemas, de alguma forma, né? E aí é toda mesmo. Né? Pois é, Léo, eu até tinha pensado com o Pedro, não sei o que vocês acham, se quiserem dar opinião, de talvez ter, às vezes, no passômetro dos pacientes, qual que é o objetivo de cuidado? Assim, igual tem
às vezes, as condutas, né, as propostas, mas ter, assim, para esse paciente, qual que é o objetivo de cuidado, né, assim, qual que é o teto desse paciente, né? Porque eu acho difícil essa pergunta. Eu acho que a gente talvez deveria começar a ter objetivos de cuidado inicial, tipo assim, conversa sobre objetivos de cuidado iniciada, porque assim, a gente tem dificuldade atualmente nisso, sabe? Faz a corrida de leito na quarta, que a gente precisa conversar sobre objetivos de cuidado. Aí chega na quinta e não teve como. Aí chega na sexta, não conversou. Então, acho que a gente tem que primeiro ir com um passo mais curtinho, assim. Como conversar sobre objetivos de cuidado, né? Já foi começado a conversar ou não? Então, acho que a gente está bem lá atrás ainda, né? E é até difícil isso mesmo, né? Porque igual aquela coisa do Red Green Days, né? Para eu falar que o meu paciente está avançando, né? Às vezes a gente não pensa nisso, né? Vai um dia depois do outro, né? Você não pensou aí em 3 dias, nem 5 dias, nem 7 dias para frente. Então, acho que fica aí a nossa... Vamos pensar num jeito de personalizar isso aí. Acho que uns 15 dias, né? Talvez aí começar um plano alfa aí para a gente pensar em alguma coisa até lá. Aí começa pequeno, né? Não pode não começar. Sim. A gente tenta. Aí vocês nos cobrem, Pedro e Fernanda, pra gente. Aliás, cobrem não, vamos pensar junto e a gente cobra não, acorda aí. Daqui a uns 15 dias aí a gente inicia o nosso PBSA, mas acho que é muito nobre isso, que tem tempo para fazer. O Rafael e Valesca, Protex, não sei como é que é. Seria viável implantar alguma escala de classificação funcional preditora no SBAR? Acho que tem a ver com isso que a gente já falou, né? Oi, pessoal, licença. Só para explicar, que vocês ignorem o nome, foi uma brincadeira sem graça que eu esqueci o meu negócio aberto no notebook. Amizade, né, gente? Mas voltando ao foco aqui, até uma coisa que, assim, na verdade, a gente pode discutir amanhã com a Fernanda, que eu estou rodando estágio paliativos agora, e nessa questão da rotina de CTI, será que seria viável colocar algum tipo dessas escalas funcionais mais simples e palpáveis para repassar o grau de funcionalidade que seja um PPS da vida, que seria uma forma de, pelo menos, acender uma luzinha vermelha nos casos, né, que às vezes a hipótese diagnóstica não seja tão caricata, de tipo um câncer avançado, mas que a funcionalidade prévia já seja um gatilho para uma discussão direcionada naquele caso, sabe? Não sei. Às vezes, se for uma forma de triar fácil numa corrida de leito. Acho que a Fernanda pode falar um pouquinho mais para a gente disso. Você tem uma certa preocupação. Acho que não vai dar para avançar muita discussão hoje, mas vamos pensar nisso. A discussão da universalização das escalas de fragilidade, né? Os prós e os contras, né? Não são só prós que tem. Então, a gente precisa pensar um pouco nisso. Eu acho que o Ramon pensou não especificamente escala de fragilidade, mas funcionalidade, né? São parecidos, mas não é bem a mesma coisa, né? Eu acho que poderia ajudar até para a gente ter mais essa coisa sistematizada de coletar isso para ajudar na tomada de decisão, né? Na avaliação prognóstica, às vezes ter... a gente, no paliativo, a gente usa muito o PPS, né? Porque vale, assim, para todas as doenças, né? Mas tem várias escalas de funcionalidade, essa é bem aceita, assim, né? A gente vê bastante artigos usando ela, né? Como referência, assim, para parâmetros de prognóstico mesmos, né? Então, acho que é uma coisa a se considerar e não é uma coisa difícil da gente coletar, né? Às vezes, ali com o familiar. Eu acho que o Ramon já falou bem, né? Já teve cuidado de falar como um sinal de alarme, né? Porque o PPS e os objetivos de cuidado, eles podem se misturar de um jeito que a gente se engana, né? É fácil da gente colocar os nossos valores quando você se encara, eu estou querendo dizer, desses riscos, né? Você vê um PPS muito baixo, e aí você já coloca um valor seu e não o valor da família, às vezes em alguma escolha desse tipo, né? Então é só para a gente ponderar bastante assim o que a gente está falando, mas assim, né? Como um sinalzinho. Vamos encerrar, Nath? Acho que complementa bem de que a gente tem que ir devagar, né? Que o primeiro passo talvez é conversar mais sobre funcionalidade, cognição prévia, junto com objetivos de cuidado, assim, tem um longo caminho aí
até a gente alcançar essa incorporação, né? Mas é isso, muito bem. Muito Acho que a gente já obrigada. começou, né? Que bom. É, isso aí. Muito Sim, bem. sim. Tereza, quer comentar alguma coisa? Tereza ficou caladinha, hein, Pedro? Nossa, a Tereza está aqui hoje, olha só. Tereza tá aqui, olha só. Que honra. Pois é. Não, eu gostei muito da apresentação, eu acho o tema de uma importância extremamente grande, sabe? Realmente, essa despersonalização que ocorre no CTI, isso precisa mudar, né? Precisa mudar. É igual, né, acho que foi a Natália que falou aí, quer dizer, é o antibiótico, é o leucócito, né? E a gente tem que falar, é o fulano, não é o box tal. Realmente, eu acho que faz a gente refletir muito no tanto que a gente tem que caminhar, né, nesse sentido de humanizar mais a assistência. O Obrigada, Covid ensinou a gente algumas coisas, né? Demais. A gente aprendeu algumas coisas no Nossa, Covid, viu? Nossa, eu acho que a gente, né, e talvez a gente aprendeu enquanto a gente estava ali na vibe do Covid, e às vezes a gente corre o risco de, se não prestar atenção, não incorporar, né? Então, assim, essa discussão de fotos da família, da visita, da gente se envolver com a visita e ver um pouquinho mais do dia a dia da família dos pacientes, foi até bem difícil para a gente, né? Quem que participou das notícias, né, por as videonotícias, eram momentos bem difíceis mesmo para a gente, né? Então, eu acho que a gente talvez tenha que não deixar essa peteca cair e resgatar, que a gente viu que tem alguns jeitos que a gente provoca mais empatia, né, no dia a dia, né? Acho que essa preocupação da gente, né, sempre tentar personalizar o paciente, não despersonalizar, é importante, mas precisamos de ferramenta, né? A gente já essa preocupação que a gente não transforma, não sistematiza, a gente está perdendo essa, né? Há mais tempo, né? Então, acho que a gente precisa de resgatar um pouquinho do que a gente fez de bom aí no Covid, que fizemos algumas experiências interessantes. Bem. Então tá. Pessoal, muito obrigado. Vamos encerrar aqui. Foi muito bom, mas, como sempre, né, para a discussão não ficar filosófica, é importante a gente se comprometer com alguma mudança, aí a gente está se comprometendo com o primeiro pedaço aqui com o primeiro passo aqui para a gente fazer, e depois a gente vai dividindo com vocês para os próximos passos. Obrigada, gente. Foi um prazer, viu, gente, participar com vocês. Um ganho muito grande também. É regular, viu, Tereza? Fique à vontade, toda terça-feira tem. Obrigada, Tereza. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.